botar aqui no 1.5. Vamos ver. Me disseram que Caio Mitch é citado nominalmente aqui, hein? Eu quero abertamente aqui. Caio Mitch parece que é citado nominalmente aqui. Eu quero abertamente aqui. Não, peraí. Tá. Eles vão ficar quentes. Ok? O grau dele é alto, né? Eu vi aqui, eu reparei aqui porque o meu irmão recentemente ele fez uma cirurgia no olho. Ele tem o óculos, aí uma é a vista sem nada, né? E a vista dele tem um grau muito alto. Aí tipo, é uma lente sem quase nada e uma lente grossa, né? Aí eu olhei assim, eu lembrei. É alto, né? A dele, né? Coisa vai ficar séria. Aparentemente ele trocou lá o anti-poop. Então o negócio vai ficar sério. Alô? Alô? Tá tudo bem, né? Igual e botando a camisinha, falaram ali. Eu hoje de manhã tive duas notícias, né? Tá. Hoje de manhã eu acordei às 6 e pouco pra parabenizar minha mãe, né? Dei a ela um delicíssimo anel a la pérolas. Não, pérolas brancas, vale dizer. Ela achou lindo. Disse ela que ficou maravilhada. Eu ganhei um pontinho com essa, porque fui eu mesmo que escolhi o anel e tal. Mostramos os outros, que eram as outras opções. Ela disse que o meu era de fato mais bonito da escolha, vamos dizer assim. Escolhedor de anel, né, pelo visto. Sim. E ganhei bastantes créditos nesse dia. E a segunda coisa que eu fiz, né, além de dar aquela dormida, Você ganhou um crédito com a sua mãe? Beleza. Sem julgamentos aqui. limpar a piscina, foi olhar no Twitter e Tá. ver que o Togashi tem 30 capítulos, né? Caramba, o Togashi tem 30 capítulos, pô. Tamo junto aqui. Vamos ver se ele vai publicar esses 30, se ele vai conseguir remar aí. É um homem muito debilitado. Tá. Mas aí veio a Sakura Brasil. Beleza. Eu abertamente quero dizer pra todo mundo, tá? Que eu não detesto a Sakura Brasil. Que eu nem sequer desgosto da Sakura Brasil. Muitas pessoas pegaram raiva da empresa ou, né, da IP, porque o seu cabeça-chefe, que tanto faz os vídeos, né, foi e tomou partido de muitas coisas, principalmente por ironia. Mas assim, se é o modus operandi dele, se que seja o modus operandi dele. O que ele tá falando? Parece que ele tá falando. Parece que ele tá falando um bagulho super sério, tá ligado? Não tem problema nenhum. E aí, você conhece pessoas internas do Sakura Brasil, sabe? E até mesmo o cabeça. Eu conheço o Nomichi há facilmente 5 anos. Olha aí, Tá, não é ó. brincadeira, Olha não. o Mitch Eu aí, tô no ó. grupo dele, com o Pai Lipe, se ele estiver escutando isso aqui. Tô com o grupo dele do Pai Lipe, com o Taiko, o GBR, que ele já não publica mais nada. Mas eu tô naquele Gabuzo, né, Gabizo. A gente tá ali há 6 anos, 7 anos. Eu conheço ele há bastante tempo. E os outros também, Guaraneco. Guaraneco eu queria ter muito mais contato. Gabizo tá aqui com a gente toda semana, no mínimo, né? Vocês sabem que eu tenho ali alguma comunidade, no mínimo, com a galera da Saga Brasil. E o próprio Tá. Nomichi. Só que aí, começou a ter muitas postagens de Chainsaw Man Bleach, Chainsaw Man Bleach, Chainsaw Man Bleach. E essa engrenagem rodando. Tá. Eu fui ver. Ele tá puto mesmo com essa situação, né? Ele aparentemente tá irritado real, de verdade, com essa situação. Além do que estava no Twitter. Seria o YouTube, seria os posts, Tá. né? E não me convenciam do porquê que eles tanto falavam. Eles mesmo, não tô nem falando do Nomichi, né? Tô falando eles, em composição. Tanto falavam que Bleach era medíocre e Chainsaw Man era um exemplo a ser seguido, né? Chegou num ponto que eu abertamente falei pra 3 dos membros que eu tenho contato, não era o Guaraneco nem o Mitch, tá? Mas o Gabizo eu contei. Tá. Tipo, eu conheço basicamente 5, assim, que eu conheço mesmo. Aí, essas 2 pessoas aqui não tiveram contato com o Guaraneco e o Mitch, assim, eu falei com esses 3 aqui. Falei, cara, uma boa produção não é feita apenas de Sakugas. Tudo bem, Sakuga Brasil é um nome muito bonito, o emblema de vocês também é bonito e faz sentido. Mas não se faz uma boa produção com Sakugas. O próprio termo anime, que foi cunhado pelo Osamu Tezuka e caminhões de estrelas, dizia que anime não era fluidez. Anime era uma animação diferente do mundo das animações. Ele não estava contente com as células flopando na sua tela. Eles estavam contentes com o valor semântico das pausas. Não. Isso não tá errado, mas
mas não é a história completa. Isso é... como é que fala? Como é que é a palavra? Enfim, isso não está completamente certo. Vamos lá. Eu vou voltar um pouco aqui. E anime não era fluidez. Anime era uma animação diferente do mundo das animações. Ele não estava contente com as células plopando na sua tela. Eles estavam contentes com o valor semântico das pausas. A animação anime foi oriunda de uma junção de equipes que estavam prezando por imagens mais do que animação em si. Porque o próprio Osamu Tezuka, que era um quadrinista, fez de muito prontidão a iniciação do mundo dos animes. Tanto que Astro Boy é reconhecido como o primeiro anime, mesmo não sendo, né? Ah, então, beleza. Eu imaginei que ele ia chegar nesse ponto aqui. Cara, isso não tá certo, tá? Eu vou... Posso... Na live dos Cocas... Vou até me arrumar aqui que esse... Vamos lá. Eu posso na live dos Cocas... Eu não... Que carteirada? Eu não tenho carteirada. Eu não sou... Eu não sou nem historiador e também não sou nem... não trabalho com animação, né? Mas... como vocês sabem, eu gosto muito do Tezuka, né? E isso que ele tá falando... basicamente é o que tá naquele mangá do Tezuka. Não sei se vocês já viram aquela autobiografia do Tezuka, que é são 4 ou 5 volumes, que o próprio Tezuka contando a história dele. E aí vai chegar no momento que ele vai falar sobre ele vai contando desde a infância dele até, né, lá na frente. E aí vai ter um momento que ele vai falar sobre a empresa dele, que eu acho que é Mochi. É Mochi? Ai, Tezuka... Caraca, eu não vou lembrar... Mushi, obrigado. Que ele vai falar sobre a empresa que ele criou na época, que era a Muchi. Mas a história é basicamente o seguinte. O Astro Boy saiu, mangá, né? E quem ia fazer o mangá do Astro Boy era a Toei. Que a Toei já existia naquela época, em 1950 e pouco. A Toei já ia fazer. Mas, meio que tem tipo uma lenda, assim, né? Que é que para você fazer um anime bem feito do Astro Boy, você precisaria de todos os animadores do Japão e mais alguns, e gastaria milhões de ienes para poder fazer uma obra bem feita. Porque para fazer um anime de temporada, um anime de semanal na TV. Aí eles disseram o seguinte: beleza, a gente não pode fazer isso. A Toei falou, não vou fazer isso. Aí, não sei se vocês sabem, mas existe um live action do Astro Boy que saiu antes do anime do Astro Boy. Porque eles não acreditavam na possibilidade de fazer um anime com boa qualidade. E a gente fazer um anime de boa qualidade com o dinheiro que eles tinham. Então existe. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó. Aqui. Aí existe esse live action do Astro Boy aqui, ó. E ele tem algumas ceninhas aqui antes e tal, aqui, ó. Você vê bem aqui, ó, que era o Astro Boy e tal. Eles fizeram 50 e poucos episódios. E aí foi antes, né? Da criação do Astro Boy. Do anime do Astro Boy. Só que no meio disso, o Tezuka, ele viu a possibilidade de, já que a Toei não quer fazer, eu vou fazer.
Eu vou fazer meu anime. Inclusive, isso dá uma fofoca muito... Existe uma fofoca muito boa nesse meio termo. Não nesse meio tempo, mas anos depois. Mais precisamente depois da morte do Tezuka, que é uma fofoca com Miyazaki, que é muito boa. Depois eu conto isso pra vocês. Mas, porque existe toda uma história que quando o Tezuka morreu, o Miyazaki, a imprensa queria jogar o peso do novo Tezuka no Miyazaki. E o Miyazaki não quis comprar essa bomba pra ele. Essa é uma história muito boa. Mas enfim, pra não perder o fio da meada, porque vocês me conhecem, saiu então esse live action, tiveram vários episódios. E aí o Tezuka foi e criou a Mushi Produções pra poder fazer o seu anime. Só que, obviamente, ele não tinha o dinheiro e ele não tinha os recursos pra poder fazer um anime num padrão nem como a Toei fazia, que a Toei, os animes da Toei de antes da produção também já tinha uma qualidade melhor do que o Astro Boy, né? Porque o Astro Boy é considerado o primeiro anime pelo modo mercadológico que ele foi feito, tipo o anime que saía toda semana na TV. Então, ele é o primeiro anime que fez mais ou menos isso. Beleza? E aí, então, ele pegou e criou a Mushi e foi fazer a Mushi, sei lá, e foi fazer o anime. Só que ele percebeu que pra fazer um anime de 20 e poucos episódios, de 20 e poucos minutos, era impossível você fazer com 24 frames, vamos dizer assim, tá? E aí ele pegou uma técnica que já existia, que deixou... Eu tava com esse livro aqui, calma aí. Tá aqui. Tem um livro que é muito bom, que é bem legal, que é esse livro aqui, ó, do Jonathan Clements, que é esse aqui, ó. Anime e a History. Esse aqui. E aqui, quando ele vai contar, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Tem uma parte que ele vai contar sobre o início, o primeiro, tipo... Calma aí, o capítulo é aqui, ó. Inclusive o nome do capítulo é Warrior Business. E aí é a revolução do anime do Tezuka em contexto. Aí aqui, qual é a página? 112. Tá. Aí aqui ele vai mostrar alguns pontos que eram pontos que já eram estabelecidos quando você queria fazer uma animação que era mais ou menos animação, entendeu? Que eles chamavam de tem aqui em algum lugar. Aqui, ó. Em vez de eles chamar de full animation, eles chamavam de anime limitado. E aí tem calma aí, eu tenho esse livro aqui em PDF. Calma aí, as coisas estão acontecendo. Calma, é ao vivo, sabe fazer ao vivo. Acho que tá na área de trabalho, calma aí. Esse aqui? Aqui. Era a página... Tá. 118, beleza. Aí aqui, ó. 121. Aqui. Ele vai colocar alguns pontos que... Eu vou pegar aqui o texto. Ai, caramba. E vou copiar.
Ai, que saco. Tá. Vou botar aqui no tradutor pra ficar mais fácil pra gente discutir. Aí aqui, ó, são alguns pontos, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, com o objetivo de usar apenas 8 imagens por segundo de filme, em vez de 24 imagens. Então, eles tinham um padrão que eles iriam seguir, que eram todas essas, tá? A animação completa geralmente usa 12 imagens por segundo, ou filmagem em 2. Aí tem esse tomo parar imagens, usando um único quadro estático para sequências em que a animação não é realmente necessária. Então, tipo, por exemplo, hoje em dia a gente vê anime, né, que tem tipo slide. É tipo um rosto de uma pessoa, de um personagem, tipo surpreso. Ao invés de fazer toda aquela animação, ele faz só o rosto da pessoa surpresa e faz um zoom, por exemplo, né, para economizar a animação. Isso já existia desde os anos 50. Indo pra cima e pra baixo, assim, tudo isso. Então, assim, com fotos de reação, fotos de estabelecimento, cenas de multidão, suspiros, close-ups, olhos enquanto o personagem está falando. Aí tem aqui a células pool, puxando um único plano de fundo. Ou seja, o ponto aqui é, o que o Tezuka fazia não era exatamente, tipo, quando o anime foi feito, quando o Astro Boy foi feito, a ideia não era uma ideia de dar uma impressão das pausas e tal. Isso foi depois, isso aconteceu depois, quando as pessoas que avaliaram o Astro Boy, a partir dessa visão mais mercadológica, de resumir, de produção mesmo, né? Eles viram que existia alguma arte diferenciada nisso, mas não foi a ideia do Tezuka em si. Entenderam? Vocês conseguem entender? Tipo, a dificuldade de fazer algo gerou certas tomadas de decisão. E aí depois as pessoas avaliando que elas chegaram nesses pontos de pausa. Entendeu? Então isso é muito interessante. Mas não dá pra atribuir naquele momento ao Tezuka que ele tava fazendo isso propositalmente pra ser uma coisa super... ele tava pensando nas pausas. Não, ele tava pensando em como eu vou fazer com essa porra... Tenho 23 minutos e sai na TV. Eu vou pegar, eu vou tentar... Eu vou cortar aqui, eu vou cortar ali, eu vou cortar aqui, lá... E aí eu vou entregar desse jeito, entendeu? E aí depois as pessoas avaliando que chegaram nesse ponto. Então, você pode até atribuir ao Tezuka... Porra, Tezuka foi um gênio nisso, né? Mas a intenção, né, não é exatamente essa. A intenção do Tezuka. É só dando um contexto... Por isso que eu tô falando, o que ele tá dizendo está errado? Não, não está errado. Só agora eu lembrei da palavra. É impreciso. A palavra é impreciso. Não é completamente preciso, porque historicamente não está certo. Não, assim, ele não queria fazer isso, exatamente. Ele não exatamente, os recursos forçaram ele a tomar. Se ele tivesse os recursos, ele provavelmente faria o Astro Boy igual da Disney. Ponto. Tá? E aí, voltando naquela história do... Só pra fechar o parênteses, senão a gente não vai sair nunca desse vídeo. Quando o Tezuka morreu, 2 dias depois que o Tezuka morreu, o Miyazaki escreveu uma carta para uma revista, uma coisa assim, falando que ele não era um dos maiores fãs do Tezuka. Porque ele já estava sentindo que ele não gostava dessa ideia de que as pessoas estavam dizendo que ele era o novo Tezuka. Porque ele não ia no mesmo caminho do Tezuka. Por quê? Enquanto o Tezuka tentava economizar, fazer tudo essas paradas dele, o Miyazaki vai para um caminho completamente diferente, né? Ele sempre foi para um caminho completamente diferente. E esse caminho completamente diferente é um caminho que remonta para trás do Miyazaki. Porque essa habilidade de fazer animações, ela nasceu como um esforço de um grupo de fazer o que eles gostavam, né? De animar os desenhos que eles gostavam. Então tem uma coisa meio... No Miyazaki tem uma coisa meio purista, sabe? De ser aquela pessoa que tenta fazer o melhor porque ele vem de uma escola onde essas coisas não eram tão
tão mercadológicas, e sim elas prezavam mais pela arte. E eu acho que isso fica bem... Acho que quem já assistiu coisas do Miyazaki consegue ver isso claramente, né? E também, o Miyazaki, ele nunca gostou muito desse negócio de terem esses totens, essa pessoa que deve ser endeusada. Tipo, porra, o Tezuka era conhecido como o deus dos mangás, né? Desde daquela época. E ele não queria muito ser ligado a isso, porque aí, nesse livro aqui do anime, a History, ele fala que o Miyazaki sempre foi um cara muito de esquerda, então ele nunca gostou muito dessas figuras muito fortes, assim, de tipo, que representam um negócio muito grande. Que é um pouco diferente da nossa esquerda, né? Porque a nossa esquerda aqui no Brasil, ela adora botar um totem, né? Ter um deus, né? Mas aparentemente o pessoal da esquerda no Japão não gosta muito disso. Então ele queria essa distância da imagem do Miyazaki, porque ele via do Tezuka, porque ele via o Tezuka como a imagem da indústria, de certa forma, entendeu? Então é muito interessante essa distância entre os dois. Nesse livro tem um pouco dessa tretinha legal, mas eu preciso agora entrar naqueles livros do... Eu tenho 2, mas eu ainda não sentei pra ler, que são aqueles livros do próprio Miyazaki contando a história dele, né? Anime e a History. Eu tenho o EPUB dele. Eu posso depois jogar num lugar aí e não sei, você não tá lá no Telegram, né? Mas enfim. Depois é fácil de encontrar o PDF. Você botar anime, a history é fácil de encontrar. Cara, é um livro em inglês, cara. Deixa eu ver aqui. É meio caro. Quem sabe anime, a history. Caralho, tá muito caro agora. Tá R$310. Eu não paguei isso tudo quando eu comprei, mas ele está R$310 nesse momento. Então eu recomendo que você arrume o... Eu recomendo que você baixe ele. Porque tá R$310. Mas eu vou mandar o link aqui. Quem que... Às vezes você tem R$310 pra pagar, né? Então... Mas é fácil de encontrar. Então tem essa história é bem legal. E tem outro livro que é muito legal também, que ele veio meio que corroborar com o que eu já falei, que é esse aqui, ó. Que é o The Astro Boy Essays. Que são histórias sobre a produção do Astro Boy. São histórias, tem uns capítulos que são sobre em que momento o Astro Boy se tornou um astro na TV. Como ele também entra um pouco mais a fundo em conversas da época, né? Porque a época que o Astro Boy nasceu também é uma época muito importante, porque foi a época de um pouco também de começar essa corrida astronauta, né? Então é bem interessante, sabe? O momento específico que o Astro Boy nasceu e como ele tava no momento certo, sabe? Pra poder fazer sucesso. Então, é bem legal. Enfim, fechando parêntese. Então, assim, não tá errado, longe de estar errado o que ele falou. Só é um pouco impreciso, né? A questão é que você vai ver inúmeras obras do mundo passado, inúmeras, que são aclamadas. Mas aí você vai olhar pra animação. Cadê o Sakuga? Não é bom? Você delimitar, você sempre rogar, sempre, que isso aqui está bem feito, isso aqui é uma boa produção, isso aqui é um exemplo de produção. E os exemplos de produção que vocês trazem, vocês diretamente, né, comentando para Sakuga Brasil, são Sakugas. Não é contraproducente. Não é, porque a casa de vocês é dedicada para Sakuga Brasil. Logo nós vamos dar exemplos de Sakugas que prestam, não é mesmo? Se eu fizesse capas bonitas de álbuns brasileiros, eu traria boas capas bonitas de álbuns brasileiros. Mas essas capas bonitas, elas claramente teriam uma tendência às obras que eu acho boas, às músicas, a álbuns que eu acho bons, porque tem a minha particularidade.
E aí quando você vai colocar uma boa produção, e sempre salienta que boa produção é oriunda de Sakuga, ou coadunada por Sakugas, faz pensar que quando tá bem feita é porque tem Sakuga. E isso é agravado. Deixa eu só ver se ele colocou, sei lá, talvez ele colocou... Não colocou. Mais ainda, quando diz que a produção de Bleach é medíocre. Quando se diz que a produção de Bleach é medíocre, porque ela não tem tanto brilho em Sakuga assim, só é sal na ferida. Na minha visão é só sal na ferida. É uma crítica que eu tô fazendo aqui, aberta, tá? Não tô querendo depreciar tanto brilho em Sakuga assim, só é sal na ferida. Na minha visão é só sal na ferida. Eu acho que é isso fazendo mesmo, aqui, aberta, tá? Janderson. Não tô querendo depreciar, não tô fazendo nada disso. Eu tô querendo evidenciar algo que pra mim é errado, é equivocado. Assumir que o Sakuga é o que faz a obra ser bem feita, por parte de produção. E salientar, rogar, comungar. Sabe o que é mais legal pra mim nesse livro? É isso aqui, ó, a bibliografia. Porque eu conheci muita coisa legal por essa bibliografia. Infelizmente tem muita coisa em japonês, né? Mas tem muita coisa em inglês legal. Eu conheci muitos livros por causa da bibliografia desse livro. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É que ele é um livro. É que esse livro ele tem 200 e poucas páginas. Eu acho que é isso aí mesmo, Zazakan. Ele tem 200 e poucas páginas, mas ele é um livro que é assim, ó. As letras são pequenininhas, tá ligado? Se ele fosse um livro padrão, que as letras são, sei lá, 12, ele teria umas 400 páginas tranquilo. Eu acho que nunca foi traduzido do PTBR, Milton. Mas hoje em dia, cara, se você tiver um PDF, você consegue ler qualquer coisa, cara. Se você tiver um PDF, você copia, joga no tradutor, você consegue ler, cara. Dá pra se virar, tá ligado? Se você quiser saber mesmo, dá pra se virar. Mas inglês é meio que essencial, tá ligado? Não tem muito pra onde fugir. Que uma produção medíocre, uma produção que não possui tanta animação assim, é errado. Muito errado. E quando foi se ver, por meus olhos, vídeos exemplo do porquê que Bleach estava mal produzido, ou mediocremente produzido, esses vídeos não dizem nada. Esses vídeos são, tipo, é isso, gente. Ah, tá ali, dá pra ver. Cadê a técnica, sabe? Se a galera aqui tá estudando pra falar de saco, a galera aqui tá estudando pra falar de produção. Ó, eu sei, a gente faz de tudo pra falar de produção, galera. Ó, vamos falar de boas produções, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso a boas produções. Aí quando chega uma produção que é boa, e é dita por vocês, entre aspas, pelo palanque, como medíocre, e não se sabe justificar por que aquilo é medíocre, fica feio. Tá, mas cadê o... Eu tenho que confiar nele que é medíocre, não tem um, tipo... Vocês falaram isso e eu acho isso medíocre, é tipo... É medíocre. É isso? Tá? Fica feio. Pode ser que amanhã alguém venha e faça um dossiê provando que Bleach é medíocre pra mim. Porque eu tenho um conhecimento de indústria que pode ser muito bem ofuscado por alguém que tem um conhecimento maior que eu. Mas esse conhecimento precisa ser provado. Não pode ser carteirado. E a Sakura Brasil nunca fez isso. Fico muito feliz de saber que ela nunca fez isso, tá? E nunca meter carteirado, nunca fez. E eu peguei essa frustração e coloquei às 9 da manhã, eu acho. Na verdade, 10 da manhã. Porque mais uma vez, a Sakura Brasil fez uma postagem. Olha só como tá bem feita essa luta de Katana Man. Uma transição maravilhosa de 2D pra 3D. Ótimos animadores. Tá, o Igor ele fala... Essa... O Igor ele fala meio devagar mesmo, né? Normal. Essa lasca, assim, sabe? O gelo no mar tem micro-rachaduras. Se você botar normal aqui, ó. Apertando, do nada vira acres. De um guardanapo vira um... É assim que o Igor fala, tá ligado? Ele fala bem devagar. Um latifúndio, né? Eu fiquei assim, me coçando, eu fiz, olha gente, eu vou botar a boca no trombone, tá? Vou botar a boca no trombone. A Sakura Brasil não precisa se justificar nesse post específico, ela não precisava se justificar, nem precisa. Mas é só uma somatória de coisas, sabe? E eu fiz assim, ó, eu vi o episódio, eu acordei de manhã, quando eu falei com a minha mãe e tal. Aí quando eu vi, vou ver o episódio do Chainsaw Man, vi o episódio. Assisti o episódio. Frustrado, muito frustrado. Porque uma das cenas que eu queria que fossem bem adaptadas não foi, né? A cena da Makima. Aquela cena, ela é ipsis literis, né? Vou adaptar perfeitamente como tá no mangá. E não adaptou bem, também.
Eu tinha na minha cabeça que eles iam fazer uma referência de cinema. Eu jurava que eles iam fazer uma referência a um dos filmes mais aclamados, né, da década de 80, que é o Mishima. Mishima, Uma Vida em 4 Capítulos. Uma cena icônica de Mishima que dava pra encaixar perfeitamente. Mas não foi. Não quiseram. Tá, mas aí você tá me dizendo que a cena não foi boa porque não teve adaptação baseada no filme que você achou que ia estar lá. Cadê esse cinema todo intencionalmente? Aí pronto, aí do nada me vem e falam. E isso aí, essa luta do Katana Man, essa proto-luta, né? Proto-luta. Essa proto-luta de Katana Man com o Denji foi boa. Foi boa. Cara, eu não quero parar a minha vida pra justificar ponto por ponto por que aquela luta não tá boa. Não quero. Mas você consegue ver o blur quando dá um golpe. E tá tudo cinza, assim, o personagem mesmo tá todo borrado, porque ele quer fazer a transição pro 3D. Né? Você vê que o que o Denji, que usa uma serra elétrica, dá um golpe de soco. E o Katana Man é propelado pra trás. E depois, sabe, o Katana Man fica desviando de umas coisas que não fazem sentido. Cadê? O Katana Man usar golpes de espada de impacto único faz sentido, porque ele é um cara de katana. Agora o Denji fica dando porrada, soco, sabe, dando cabeçada e o cara sentindo o impacto. Mas não faz sentido. Ele usa uma serra. Ele não dá socos, cara. Ele tem que quebrar as coisas. Eu tenho que ver as coisas vibrando, quebrando. Cadê esse tato? Não tem nessas animações. Não tem. A visceralidade não existe. E esses golpes aqui, eles não conseguem emular essa parte, mas as outras partes também estão fracas também. A iluminação que não faz sentido, uma forçação de barra ali pra você colocar todos os takes. A transição de 3D pra 2D funcionou. Funcionou. Não achei tão ruim. Algumas pessoas acharam isso até a pior parte. Mas eu não achei tão ruim. Se é pra disfarçar. Mas isso não é bem feito, cara. Não é. Não, mas o ponto dele não é que ele seja um lutador. É o instrumento que está sendo utilizado pra... O que você espera que... Tipo, você tá com uma serra, você vai encostar em alguém, a ideia que você vai ter enquanto você tá vendo essas coisas, ele tá dizendo que é diferente do que ele imaginava que seria. Porque se você dá uma porrada com uma serra em alguém, ele vai, tipo, cravar na pessoa, tá ligado? Não vai empurrar lá pra trás. Isso que ele tá querendo dizer. Ah, bem feito. Eu fui lá e falei. Botei a boca no trombone. Galera, não dá pra aceitar que isso aqui tá bem feito, cara. Cara, eu acho que eu tô com esse episódio aqui, calma aí. Ou eu apaguei? Eu acho que eu apaguei, mano. Eu acho que eu apaguei hoje mais cedo. Ai, que bosta, eu acho que eu apaguei. Bitum. É. Isso aqui é um áudio. Ai, não tá com nome, velho. É, eu apaguei. Deixa eu ver aqui. Ele provavelmente tá falando do episódio 9, né? Valeu, Alan. Porra, dormi 10 da noite. 次は真っ二つにしてやる。心臓は傷つけないで。なんかわかんねえけど、てめえらが悪いやつだってことだけはなんとなく分かったぞ。悪いやつは好きだぜ。ぶっ殺しても誰も文句言わねえからな。一回殺してやろう。Cara. Pô, se você fizer isso aqui, ó. Talvez você encontre aqui, ó. Aí você. Talvez aqui você encontre, tá ligado? Mas só se fizer isso aqui, não.
ら沢渡り練馬にしたい Ah, mas calma aí. Se foi isso aqui que ele tá falando... Deve ser isso aqui, né? Ele defendeu com a espada, né? Eu acho que é decisão estética isso, tipo, não é pra fazer sentido, tá ligado? Minha opinião, pelo menos. Ah, beleza, né? Aí depois aqui... Aqui ele já vai cortar ali no meio, foda-se. Não tá bem feito, pô. Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão reclamando de mim? Vocês deveriam estar do meu lado. Tá falso, tá falsificado. Isso aqui tá feio, cara. E abriu-se as portas. 84 comentários, 26 retweets com comentário. E, sabe, eu vou dar até aqui as impressões. É que assim, quando ele coloca com esses termos, tipo, esse golpe não fez sentido, eu até, tipo, posso concordar que talvez não fosse fisicamente o esperado, mas, né, é um cara com a cabeça de motosserra batendo num cara que tem a cabeça de espada e nunca foi o forte, assim. Sei lá, eu meio que... Talvez seja um erro meu de abstrair um pouco essas paradas, sabe? Mas eu meio que abstraio, tipo, quando tá tendo esse tipo de luta, sabe? Não vou esperar o que se aproximaria da realidade. Sei lá. 25 mil impressões. Ou seja, passou na década de 25 mil pessoas. Uhum. Negativamente, eu imagino. E sobrou muito pra coitada da Sakura Brasil. Eu não queria envolvê-los em si. Eu queria só direcionar a minha posição. Porque ali tava oportuno, né? Eu fiz aquele comentário justamente de manhã pra que as coisas fossem para quem me acompanha. E não pra qualquer um. Se eu quisesse viralizar de fato, eu não teria feito a postagem de manhã. Twitter tem como programar a postagem. Eu fazia todo o comentário e botava pra depois. Postar em 1h da tarde. Poderia, muito bem. Mas eu fiz justamente aquele horário porque eu sabia que quem me conhece, quem me acompanha, tem a deck mais limpa, que vai me ver. Quem tá só por cima, não ia. E o que aconteceu? Teve um rapaz que elogiou aí meu bigode, muito obrigado. Cuidado com muito carinho, mas é a vaidade que eu tenho, né? Esses 2 últimos apps me doeram menos. Apesar de continuar repetindo o mesmo problema da parte da produção. Vamos fazer a semântica Brasil. Mas sério, eu queria continuar aqui o assunto, né? Em resumo, pra quem chegou agora, eu meio que tava me justificando e também colocando esses panos quentes, né, pra Sakura Brasil. E, querendo ou não, eu coloquei eles na forca também por esse assunto. Eu não queria de forma alguma quebrar a amizade que eu tenho dentro da Sakura Brasil. Não é a vontade que eu tenho, é uma crítica contundente que eu faço, é um pedido que eu faço. Mas se é a sua opinião e as pessoas ficarem bravas contigo por causa disso, tipo, não é amizade, né? Quando possível, também trazer obras que não possuem Sakura e que são bem feitas, porque isso existe, tá? Isso existe. Como no exemplo que eu trouxe, existem capas bonitas de músicas ruins, né? De álbuns ruins. Pra quem não pegou o exemplo que eu trouxe, né? Se eu fizesse uma página no Twitter, álbuns bonitos do Brasil, eu claramente ia ter um partidarianismo de trazer obras que eu acho boas, que por sua vez têm capas bonitas. Eu dificilmente traria... Não necessariamente, né? Se você tá falando de capas, talvez você pode só falar de... Se você tá falando de capas bonitas, você não precisa nem necessariamente conhecer o conteúdo, né? Uma obra, um álbum que eu acho ruim, categoricamente ruim, e daria o facho, porque ele é bonito. Não, eu só partidariamente dizia, não, isso aqui. E aí com o Sakura Brasil, eu coloquei eles nesse paralelo de que estão sempre salientando que obras bem feitas possuem Sakura. E as obras que não possuem Sakura, elas são o quê? Medíocres.
Assim tá sendo tomado com Bleach. Bleach ainda tem saco, velho. Bleach ainda assim tem saco, mas mesmo assim tá sendo cotado como medíocre. Por eles. Né? Por eles, vírgula, né? Muito pelo mais pelo Bleach, né? Amado Batista. Já faz muito tempo que nos separamos. Olha aí, você acha que eu não conheço Amado Batista? Eu conheço. já falar de One Piece. Não, a gente não falou de One Piece, não. Eu nem sabia que tinha saído ainda. Sabe um que eu adoro? O Fagner. Fagner é bom. De brincadeira. Acho Fagner excepcional. Fagner é bom. O aço dos meus olhos, o véu das minhas palavras. Ah, o cara é um gênio. Um gênio. Mas enfim. Fagner do Cortina. Não, cara. Eu quero dizer que eu coloquei isso na régua eu botei isso na reta do Instagram Brasil. Se eles querem responder isso ou não, fica à vontade, tá? Mas eu continuo o meu ponto de que aquela luta em si não tava bonita, não tava bem feita. Tá. A coreografia também não conta pra mim, não faz tanto sentido. O Denji dá um soco, serra, o cara, pra mim não tem esse contato, não tem esse tato. E vale dizer que é uma proto-luta, né? Não é uma luta de fato. Só que aí o episódio não tá perdido. O episódio não está perdido. Eu peguei aquele trecho da Sakura Brasil justamente porque eu estou insatisfeito com a adaptação de Chainsaw Man, somado ao fato de que a Sakura Brasil faz isso com contumazmente, né? A Sakura Brasil faz isso com contumaz. Mas o episódio em si, se eu pudesse avaliar, não seria um episódio ruim. Teve trechos que eu achei ruim, eu já comentei o da Makima, fazendo um negócio que eu achei fraco, garanto que poderia ser, mas a parte da Kobeni achei melhor do que tá no mangá, a parte... Sabe, existem elos ali que estão funcionando bem no anime de Chainsaw Man, mas tem outros. Não, a Makima voltar sorrindo pra mim, tanto faz quanto tanto fez. Não é tão não interfere tanto assim pra mim, tá? Não faz tanta diferença. Acontece, cara. E foi só eu abrir a boca. Apareceu 1 bilhão de caras. 83. Eu já comentei aqui e falo mais uma vez. 25 mil impressões. 84 comentários. 27 retweets com comentário. E ainda funcionando, né? Porque foi hoje. Cara, ontem, né? Porque já bateu o tempo. Mas minha Nossa Senhora, sabe? O quanto dessas pessoas estão do meu lado? Metade? Eu chuto que metade. O resto foi muito falacioso não, né? Mas eu vou colocar aqui uma métrica. Eu li todos os comentários. Vou colocar uma métrica. De 30% estava comigo. 30% não estava comigo, mas falou de uma maneira correta. 30% falou de uma forma completamente ridícula e só mandou uma mensagem qualquer, não importando. Ah, cala a boca. Ah, vai dar o ânus. Ah, o que você quer tá mole. E o resto, os 10% ali, são pessoas que de fato colocaram no meu bolso má conduta, má índole, eu sou uma pessoa horrível, eu sou, sei lá, o que o cara me chamou de fascista por causa disso. O outro, óbvio que ouve. Ah, você é nazi. Ih, que coisa é essa? Você é nazi. Então, cara, aí as pessoas respondem e eles fazem questão de quererem salientar de novo. Não, mas você é mesmo. E com certeza você é. Você não estuda, não? Um dos motivos pra ele estar usando deve ser, né? Tá. Além de eles terem alegado isso, você alegar que alguém é nazi, é muito, tá? Não sei se pra vocês não importa, pra mim já tô calejado, mas imagine você ser chamado disso, sabe? É muito ruim. Uma coisa gritante. Além disso, não tem a cara de pau de dizer que tá tudo bem, vou continuar aqui, vou continuar chamando o cara, vou continuar ironizando, vou continuar, na verdade, vociferando, vou continuar vociferando, ostracizando esse cara, porque ele é de fato. Com certeza ele é. Porque eu sou um estudado, eu sou um gênio. Eu sei muito bem do que eu tô falando aqui, você não. A sua boca. E entra aquela questão. Exclusivamente um rapaz, pediu pra que eu me pronunciasse. Sobre esses meninos aí. E estão me colocando num patamar de... Não, mas é um manji budista, não é? Não é o... Eu falei que pra estes exclusivos, eu não sou uma pessoa. Eu não tenho raciocínio. Ele não quer me ouvir. Na verdade, pra ele eu não falo palavras. Pra ele eu não sou um ser humano. Não tem por que eu recorrer à lógica, a sentimento, a emoção, a motivo. Não existe. Eu sou ninguém além de morte na visão dele. Não tem por que eu gastar minhas energias. Infelizmente. Quando você fala com a pessoa e ela te chama disso, você fala de novo, ela te chama disso, você fala de novo. Pra mim é regra de 3. Chegou na terceira vez e o cara insiste num argumento igual. Não importa. No calor do coração de cada um de vocês sabem que chegou em intransigenciedade. Uma intransigência tão foda da pessoa, não adianta. Mas as pessoas que estavam me xingando não foram todas que me chamaram de nazi. Claro. Teve pessoas só que disseram que eu era uma pessoa imbecil, burra, acho que imbecil. Ai, tá pegando ranço da... É só não... enfim. Breno. Já elogiei, mas quando eu falo mal você aparece, né? Fica questionando a índole dos outros. Teve um menino completamente... parafusa menos, né? Ah, você não quer que as pessoas critiquem a sua índole, mas você critica o anime preferido dos outros.
Ah, isso não faz sentido nenhum. Isso aí, né? Mesma coisa, cara. É, não tem... Mesma coisa. Com certeza. O nível não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Mas Deus. teve coisas piores, tá? Mas isso são só os comentários tops que eu trago aqui. A questão é que... Ignorar mesmo. A questão é... Argumento 2. A questão é que... Eu não estou cansado. Eu vou continuar falando. Ame ou deixe-o, né? Ame-me ou deixe-me. Eu vou continuar falando. Se for pra falar mal, se for pra falar bem do anime, eu estou aqui. Porque eu tenho opinião, eu vou fazer. Ah, tá meio segura também, né, Igor? Você não tá... Porra, tá metendo uma de Nando Moura, tá ligado? Ah, eles tentaram acabar comigo. Tipo, como se estivesse mudando o mundo, tá ligado? Calma, você tá falando de desenho. Fazê-la minha. Relaxa. Eu não falei do episódio passado, não porque eu achei bom e tal, mas é porque eu realmente não vi a oportunidade de comentar do episódio passado. Teve até um menino que pediu pra que eu tivesse comentado do episódio passado com ele, mas eu não tive a postagem, aí quando ele fazia isso nos outros posts, eu não respondia porque eu não gosto de responder comentários aleatórios de tweets diferentes. Né? Tá num Mande-me ponto ou simples, deixe-me, né? não. Mas não teve muitas pessoas do meu lado, tá? Mas eu vou ler as respostas com retweets, porque elas são espetaculares. Tá? Tipo, um maluco, ele simplesmente respondeu: ah, mano, Ele meio que acabou o assunto do Sakuga Brasil. pintou. Eu esperei que ia ter mais coisa. Eu sou como se eu fosse um otário, né, por estar falando alguma coisa. Aí teve outro que mandou um meme da Gretchen. Teve outro que disse que eu sou um chato. Eu acho incrível. E praticamente todos os retweets, cara, foram pessoas sendo chatérrimas comigo. E eu me pergunto: por quê? Por que essas pessoas são chatas assim? Eu não tenho o meu direito de dizer que a obra é ruim? Tenho. Eu não tenho o meu direito também Porra, fala mal de Bleach pra tu ver então. de calar a boca e escutar que as pessoas têm opinião sobre mim? Tem. Eu também. Aí não fica aquela ideia assim: caramba, por que essas pessoas fazem questão de vir na minha postagem e meter o aço, descer o aço, que eu sou ninguém, que esse cara aí é só um careca, é um desgraçado, quem é esse? Quem é esse? Aí, olha que otário aí e tal. Por que, gente? Por quê? Eu fiz a postagem dessa live com apartamentos de Schrödinger. Quem é que tá no apartamento? Alugar um apartamento na sua cabeça, Chainsaw Man, hein, Igor? Aí teve outro cara que comentou: o Igor alugou um apartamento na cabeça dessa galera. Eu não posso abrir a boca pra falar de Chainsaw Man. Que chove, gente. Chove. Assim, Igor, 83 pessoas não é tanta gente assim na internet, né? Olha aí, que cara chato, que cara tá. Para, velho. Por quê? Muitos desses não me acompanham, de fato, muitos desses não me acompanham. Mas você precisa sempre validar que você tá certo, porque sim. Em nenhum momento trouxeram argumentos pra mim. Nenhum momento trouxeram argumentos. Nenhum momento trouxe argumentos. Trouxe assim, visões. Ó, eu acho, pra mim, tal. Tanto que isso resvala que alguns que estão ali são relativistas. Relativistas no teor de acharem que não existe uma verdade. Aí a gente entra em outro quesito, né? Aí a gente entra em outro quesito. Mas, tirando isso, é achismo, né? Se você não tá aprofundando seu ponto, você só tá comentando por cima. Mas não fica engraçado pra vocês? Toda vez que eu falo de Chainsaw Man, é pra glorificar de pé. Pra pegar ranço desse cara aqui, vamos fazer de tudo pra... Nossa... Nossa, que eu pego. Que hoje casar e reputou essa aí. Cara, boa. Mas eu comentei pro rapaz, um take muito simplório, tá? Não é nada genial. Mas o que eles mesmos pode ser refutado, mas enfim. O termo do... Eu comentei pro rapaz: se tudo é relativo, a própria frase tudo é relativa, ou seja, existem coisas que não são relativas. Gênio. Na própria frase tem como você desestruturar isso, mas enfim. Igual admite as lutas de Boruto, velho, parece que tinha alguém aí. Não, cara, não sou tão mal assim. Um rapaz colocou até: existe tanto esse glamour de que eu odeio Chainsaw Man. Teve um rapaz que colocou que eu sou o maior hater de Chainsaw Man. Eu sou o maior hater de Chainsaw Man. Entendam o caso do hater que dá 5. Eu vou terminar dando 5, dando 6, 5.5. Entendam. Entramos em notas, vamos lá. Como é que pode, cara? Como é que funciona isso? É incrível. Incrível. Eu dei 7,5 pro mangá. Eu sou o maior hater de Chainsaw Man, cara. Como é que funciona isso? É que eu não tweeto muito. Você é o maior de Dark Revenge. Esse aí eu gostaria de ser mesmo. Tem muita gente concorrendo comigo. Obrigado pelo Beats. Eu aceito o título de maior hater de Chainsaw Man. Me divulga. Fulguras. Não dá pra verbalizar fulguras. Mas uma hora hei de colocar em fulguras. Pronto, assim tá certo. Admita, igual. O Boruto chorando.
Tem que ter o. Ainda não cheguei nesse episódio. Estamos no 172. Ainda faltam 100. Eu estou 100 episódios atrasado. Caralho, tem isso tudo de episódio de Boruto já, mano? Já tem 300 episódios quase de Boruto. Desligou o cérebro, caralho. começou a te xingar. Cara, é muito comum, cara. Muito comum Nossa. mesmo. A galera desceu O o tempo aço. voa, né? Por nada. Mas eu agradeço muito a quem tá do meu lado. Tá? A quem simplesmente. Eu agradeço ainda mais. Agradeço ainda mais esse menino. Esse menino aqui. Eu retuitei. Estou adorando a adaptação. Mas isso realmente me incomodou. A maior luta da temporada tinha que ser mais bem coreografada. Até que a cena da Kobeni foi melhor. Aí depois, um cara retificou ele. Comentando: não, pô, mas a cena de verdade não é essa. Vai ser posteriormente. Ele é verdade, é verdade. Mas assim, o cara discorda de mim. Mas falou: me incomodou um pouco. Tô adorando a adaptação, mas me incomodou um pouco. O que eu não gostei muito é que aparentemente ele ia fazer um vídeo falando do Sakura Brasil, onde ele ia argumentar com um pouco mais de tempo, né, do que ele achava dos pontos realmente que ele achavam que eram ruins do que eles colocavam, né. Mas meio que isso ficou no ar assim no início do vídeo. Ele falou que aconteceu tal coisa, eu não gostei muito disso. O pessoal da Sakura Brasil foca muito no Sakura, mas eles não falam explicitamente de que para que o anime seja bom ele não precisa de Sakura, o que eu concordo plenamente. Até porque quem não concorda com isso, né? Animes realmente não se fazem apenas de Sakura. Mas eu pensei que ele ia desenvolver mais isso, né? Porque ele falou Tezuka e tal. O que ficou parecendo no início do vídeo, quando ele fala sobre Tezuka e tal, que foi tipo uma maneira de mostrar que ele tem algum conhecimento sobre o assunto, mas ele não desenvolveu em cima. E talvez seria realmente um bom momento para ele desenvolver do porquê que ele acha que Sakura é uma coisa legal, mas que ele não é tão necessário assim pra mídia anime, né? Mas isso meio que ficou por alto. Talvez essa não fosse a intenção dele no final das contas. Foi mais um desabafo dele de tipo, olha, o que o Sakura Brasil tá fazendo eu não acho legal, porque anime é mais do que isso. Mas sei lá, tipo, a reclamação dele, por ele reclamar que parece como é que eu posso dizer? Por ele reclamar que a Sakura Brasil não se atém a explicar melhor as coisas, não explicando bem também, parece uma reclamação também vazia, sabe? Parece que a mesma coisa que a Sakura Brasil tá fazendo com Bleach é a mesma coisa que tá fazendo com a Sakura Brasil. No final dos contos meio que dá essa impressão, tá ligado? E teve outras. Eu não retuitei, né? Mas teve outras pessoas que falaram: eu discordo de você. Mas tá tudo bem. Isso pra mim é importante. Isso pra mim é muito importante, tá? Porque eu sempre falo: é difícil? É. Mas não é legal você concordar com uma pessoa a priori. Você já saiu concordando. Não é legal. Porque aí você não tá nem, muitas das vezes, vinculada ao argumento da pessoa. Você tá vinculada à pessoa, sim, né? Eu saudavelmente falo isso do Link. O Alexandre Link, pra mim, é um dos melhores resenhistas, colunistas por parte do mundo dos quadrinhos. E eu a priori já quero discordar do cara. Pra mim, eu saudavelmente falo isso do Link. O Alexandre Link, pra mim, é um dos melhores resenhistas, colunistas por parte do Alexandre quem? Alexandre Link? mundo dos quadrinhos. E eu a priori já quero discordar do cara. Pra mim, tudo que ele vai começar a falar ele tá errado. E isso é, assim, do meu coração, tá? Não tô nem tentando enganar vocês. Todo vídeo que ele faz, eu penso 3 a 4 vezes pra dar clique. Porque eu já fico com aquele pensamento de que ele vai fazer uma propaganda comunista ridícula. Eu já fico com aquele pensamento que ele vai falar muita merda. Eu já fico com aquele pensamento horroroso de que ele vai tentar passar pano pra lacração. Eu já fico pensando em tudo isso. Aí eu vejo o vídeo e o cara fala bem. Eu vejo o vídeo e o cara disserta bem. Eu vejo o vídeo e o cara fez todos os pontos que ele poderia ter feito. Como muitas vezes ele tá errado. Já trouxemos aqui. Esse é o mundo que eu quero de vocês. E é que há de acontecer. Mas não concordem comigo a priori. Ou não se faça assim. É isso. Eu não sei em que nível o Igor é, mas de esquerda obviamente ele não é, né? Mas até aí, ser de esquerda não quer dizer muita coisa. Bom, é isso então, né?
o vídeo então, que o pessoal pediu pra eu assistir do Igor, e foi isso. Ah, eu lembrei de uma coisa. Lembrei de uma outra coisa, calma aí. Ah, só pra uma coisa. Não é final da live não, é só te terminando de assistir um vídeo só. Na época na época que o Astro Boy ia sair, como aquela história que eu contei, que eles não tinham